Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que entre em contato, participe e acredite, deixa um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala, pessoal! Começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje a gente vai conversar sobre fotografia, né? Mais uma fotografia artística, né? Com a Roberta Guido. Tudo bem, Roberta? Tudo ótimo, e com você? Tudo tranquilo. Roberta, eu dei uma olhada no teu Instagram e achei muito legal. Eu vejo que tu faz quase um trabalho de pintura, né? Ali das tuas fotos, que se chama... Como é que é o nome? Fotografia Fine Art. Pô, isso aí é muito legal mesmo. Só que antes da gente chegar nessa parte, eu quero te perguntar, como que tu começou na fotografia? Porque eu acredito que tu teve um contato diferente, tu não foi direto para Fine Art, né? Mais ou menos. Pode contar toda a história? Pode, fica à vontade. Eu sou bióloga. Caraca, que legal! Pois é. Sou professora de biologia. Pô. Sou formada também em patologia clínica. Então, antes de entrar na fotografia, eu tive essa formação, né, em ciências biológicas. Sendo que quando eu comecei a ir muito para natureza, né, que eu trabalhava com avifauna, aves aquáticas. Então, quando eu comecei a ir muito para esses lugares, comecei muito a fazer fotos da natureza, de animais. O meu TCC ele é todo baseado em cima da avifauna aquática de uma região lá do Rio de Janeiro. Então, eu comecei assim na fotografia. Só para não passar até do Rio de Janeiro. Sim, né? sou do Rio de Janeiro. Então, eu comecei assim na fotografia. Comecei fotografando animais. E por hobby, eu comecei fotografando mulheres. Porque como eu fazia muitas fotos de animais, até que... No caso, como bióloga. Como bióloga, Isso em 2013. Já tem 10 anos que eu fotografo. Tempo bom. Então, nesse período, um colega meu chegou e me falou: por que você não começa a fotografar pessoas? Porque elas vão te pagar, bicho não vai te pagar. Foi aí que eu, então pode ser que dê alguma coisa. Sendo que eu sempre fui muito ligada a pinturas. Antes de fazer faculdade de biologia, eu queria, na verdade, ter feito belas artes. Só que eu fiquei com medo de fazer e virar professora, porque eu não queria lecionar de fato, Sim. né? Então, como eu gostava muito também de natureza e bicho, né? Tem muito disso também na minha fotografia. Então, a ideia veio, então vamos fazer ciências biológicas, né? Que aí eu vou conseguir trabalhar com ecologia. Mentira, não consegui, virei professora de biologia. Então, essa parte artística eu sempre gostei muito, né? Então, as minhas referências são pintores e etc. Então, quando eu comecei na fotografia e decidi começar a fotografar mulheres, foi por hobby, convidando algumas ruivas. Eu entrava nos grupos de garotas que pintavam cabelo de ruivo. Não era aquele vermelhão, não. Era aquele ruivo, né? Laranja. Tá. E eu queria fazer igual os pré-rafaelitas, que é uma ordem de pintores, né? Antigo, que levavam mulheres ruivas para a natureza e pintavam. Entendeu? Então, tinham ninfas, tinham várias mulheres desse tipo. E eu queria fazer... Bem mitológico. Isso. E eu queria fazer fotografias desse tipo. Só que era só por hobby. Eu, ficava brincando de fotografia, entendeu? Então, foi assim que eu comecei na fotografia Fine Art, que eu não sabia. Tu lembra qual foi a tua primeira câmera? Foi uma
Ai, eu esqueci o nome. Tu fotografa com Canon ou Nikon? Nikon. Ah. Cara, foi uma... Super Zoom. Ah, tá, sei. Numa marca, assim, muito aleatória. Não era nem Canon, nem Nikon, nem Que Sony. nem trocava a lente. Não, Sei. não. Era uma marca muito nada a ver. Uma marca de liquidificador. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome, mas era uma marca, assim. Não era TechPix. Não. Era um pouquinho melhor. Era um tiquinho melhor. E depois eu fui pra uma Canon SX50, que era uma outra super zoom, e só depois eu consegui ir pra uma 60D da Canon. Mas hoje eu tô da Nikon. Que câmera que tu usa hoje? Hoje é a D750. Ó, o pessoal tem curiosidade, sabe? Eu tô te perguntando pra mim que sim, se tiver fotógrafo assistindo não vai querer saber. Sim. E quem é a Roberta Guido hoje? Bom, a Roberta Guido hoje é muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque a Roberta Guido é fotógrafa, Tá. né? E trabalha com fotografia fine art, mas a Roberta Guido também é a empreendedora, né? Tem que ser. E tem que... É a Roberta que atende os clientes também, é a Roberta que fotografa, a Roberta que edita, a Roberta que é mãe, também sou mãe. Tu tem Uma filha de 16 anos, mais alta Quantos do que anos tu tem? Eu tenho 36. Ah, tá bom. Engula comigo. Não é tão absurdo assim. Então, a Roberta Guido hoje... E ela fotografa também, não? Não, ela não fotografa, não. Gosta de moda. Interessante. Pois é. Então, a Roberta Guido hoje, né, é a fotógrafa que está em busca de cada vez mais estar trazendo mais essa parte da arte, né, das pinturas, dessa parte mais artística mesmo, para a fotografia. E tá indo muito bem, o Vitor Soto top pra caramba. Ah, obrigada. E eu ia te perguntar, agora até me perdi aqui, mas tu começou fazendo as fotos normais, e aí depois... A ideia sempre foi fazer algo relacionado à pintura. Eu não sabia como. Tá, mas tu chegou a fazer algum workshop? Tu chegou a procurar alguém? Eu nunca fiz curso. Tu é meio autodidata. Eu nunca fiz curso nem de fotografia, Nossa. nem de edição, de nada. Caraca. O único curso que eu fui fazer depois, isso em 2016, foi de marketing e vendas para fotógrafo. Tá, 2013 tu falou, né? É, porque eu não sabia vender, Eu entendeu? acho que tinha o YouTube na época, não. Tinha, sim. Tu usou muito YouTube? Não, usei o YouTube. E o macete que eu utilizava no YouTube era colocar palavras em francês, em alemão, buscava vídeos tutoriais que não fossem brasileiros, entendeu? Fossem de outros países, assim, bem diferentes também, pra tentar aprender alguma coisa, que eu não tinha dinheiro pra pagar curso Que era nenhum. toda a cultura mais próxima que tu queria, né? É. Porque quando eu comecei a fotografar, eu não conhecia esse termo fine art. Mas depois de um tempo eu fui ver que já tinham pessoas russas, né? Muitas europeias que já faziam esse tipo de fotografia, que eu não tinha conhecimento. Foi Que aí tu já tava fazendo que sem eu já saber tava que era. fazendo aqui sem saber o que era. É aí que eu fui entender o tipo, né? O nicho de fotografia que, sem querer, eu entrei. Que legal. Tá, e hoje em dia eu vi que... Tá, tu vive de fotografia, Sim. né? Mas eu vi que recentemente tu deu um workshop. Workshop... Ou tu participou de algum evento? Agora, recente, foi um congresso que eu dei palestra. Ah, Eu dei palestra num congresso de fotografia lá no Rio de Janeiro. foi a primeira ou tu já fez? Já tinha feito. E como é que é? É legal, porque... É assim, a fotografia fine art ainda é algo meio novo aqui, né? Não é tão desleixado igual outros nichos da fotografia. Eu vou te interromper, mas o que eu achei legal, que eu vi um pouquinho dos vídeos que tu postou, é que diferente do pessoal, vou dar um workshop de fotografia, né? Uma palestra de fotografia. Só fala, emoção, e não mostra nada. Eu vi que tu foi bem prática no que tu fez lá. Sim. Achei muito legal isso. A ideia é porque, assim, quando as pessoas veem as fotos, elas acham que tem algo muito... Extraordinário. E não tem, entendeu? Então, a ideia ali era mostrar para os fotógrafos que eu conseguia, por exemplo, fazer um figurino muito simples com 2 tecidos.
Porque eles veem as minhas fotos que tem muitos figurinos, uma produção grande, mas a maioria das vezes é com algo simples também, entendeu? Sim. Então, era isso que eu queria mostrar pra eles. A gente montou a produção dela toda em 5 minutos. Caraca. Foi muito rápido, entendeu? Eu vi que tu fez um ensaio do Júnior. Fiz. De anjo, cara, fiquei impressionado com aquilo. Porque não parece uma foto, parece uma pintura. É. Ficou muito legal. A gente tenta trabalhar bem a luz, né? Principalmente essa questão da iluminação, o cenário em si. E, é claro, tem a edição no final. Mas o que vai fazer a diferença toda é o cenário e a iluminação. As pessoas acham que é a edição e não é. Eu achei que era a edição. Não Tu edita no Photoshop? Edito no Photoshop. Tu sabe que tem um colega que fez aquela foto ali pra mim. Uhum. E ali o fundo era cinza. E aí trabalhando da luz ficou azul. Depois eu boto aqui pra vocês verem qual foto que eu tô falando. E eu achei muito legal isso, porque como eu trabalho com vídeo, eu só trabalho com luz contínua. Sim. E dificilmente eu trabalho com luz colorida. Muito raro trabalhar com luz colorida. Porque é um pouco diferente editar vídeo e foto, né? E aí eu não tinha essa ideia, assim, de que dava pra fazer tudo isso mexendo a luz, né? Às vezes tá movimentando um pouco a luz que tu tem pra um lado, pro outro, assim, que muda totalmente a mensagem da tua imagem. Sim, sim. E tu diz que então, tá, vamos botar em porcentagem, tá? Quanto por cento do teu trabalho é edição e quanto por cento é composição? Eu acho que hoje uns 20% é edição. Caraca! É, porque assim, no início, quando eu comecei a fotografar e eu descobri o Photoshop, né? Então eu fazia muita montagem e começava a fazer um monte de coisas. Mas com o tempo eu fui vendo que eu poderia trabalhar melhor a luz, o local, para poder ter mais qualidade nas fotos. E uma coisa que eu aprendi era que eu precisava estar passando para as pessoas uma experiência diferente durante o ensaio fotográfico. Então, antes eu colocava as pessoas em montagens com castelos e com animais. E hoje eu tento levar as pessoas para os castelos e levar as pessoas com os animais de verdade, para estar proporcionando essa experiência para elas. E é isso que eu percebo que hoje é um diferencial do meu trabalho, entendeu? Que ele cresceu, sabe? E eu acho que isso te ajuda até a te vender o teu próprio cliente, porque ele vai sair falando super bem de... Sim, a gente termina o ensaio, a pessoa já fica feliz só com o ensaio, sem ver o resultado da fotografia. Por conta do que ela tá vivenciando ali naquele momento. Entendi. Entendeu? Então, eu aprendi isso, né? Fui aprendendo e cada vez menos eu fui colocando edição de imagem no Photoshop, colocando cada vez menos montagens, tentando levar as pessoas para a realidade daquilo dali. E como meu trabalho é lúdico e tem esse misticismo, fadas, né, ninfas, mulheres na natureza e tal, então eu percebia que elas queriam vivenciar aquilo ali. E não fazia sentido se eu colocasse no Photoshop. Então vamos começar a fazer aquilo ali. E começou a dar muito certo. E como é que funciona com o cliente? Porque assim, ó, o Júnior, eu sei que o Júnior é um caso à parte, né? Não é um padrão de pessoa. Eu sei que ali ele chegou lá sem saber o que ele queria e tu foi instruindo ele. Sim. Mas como é que funciona com os clientes? É sempre assim? A pessoa diz, quero fazer um ensaio temático e lá vocês decidem? Ou ela já chega com uma ideia? Depende. Tem vários tipos de clientes. Tem a cliente que chega e fala que quer ficar igual às fotos e que eu que decido tudo. Então, eu decido o figurino, decido toda a temática. O que às vezes pode ajudar, porque tem coisas que combinam mais com uma pessoa do que com outra. Sim, né? Aí eu começo a investigar, né? O perfil, vejo o que ela gosta, o que ela não gosta e vou dando sugestões até a gente chegar no que vai ficar legal para ela. Agora, tem outras clientes que já chegam com ideias específicas também. Entendeu? Eu quero ser a deusa tal por causa disso, disso e daquilo. Já atendi pessoas com depressão e que elas falam que querem se ver de outra forma e que sabe que a minha fotografia vai estar ajudando naquilo ali. Outras pessoas, por exemplo, teve uma mulher que ela tinha se separado. Né? Ela tinha se divorciado e ela queria uma imagem que representasse ela se libertando como uma borboleta.
Nossa! É, saindo de um casulo. Então ela virou uma borboleta nas fotos saindo de um casulo. Que legal. É, então tem diversas clientes, desde as que sabem o que quer e as que não sabem. Eu vi tu chegou a ver, Jefferson, a foto do Júnior de anjo? Sim. Aí eu fico pensando, pô, o Júnior tem um físico pra anjo, né? O Júnior já foi, eu que sugeri. Pois Vamos é. fazer e tal, vai ficar Se eu legal. chegar lá e dizer, ó, eu quero uma foto igual do Júnior, assim, de anjo, vai ter que ser o Cupido pra mim, né? Um anjo gordinho, né? Lento pra caramba. Não tem como fazer um Tem milagre. como fazer, sim. Tem como fazer, sim. Mas não vou ficar igual o Júnior, por exemplo. Não, mas ninguém fica igual ao outro. Né? Vai ser Eu um nem anjo saberia o diferente. Tem vários tipos de anjos, né? O Cupido diz que é um anjo gordinho, né? Que chega sempre atrasado. Tá, não, mas isso é interessante. Tu falou, tu cria de acordo com um desejo da pessoa. Sim. Nem sempre é uma ideia, às vezes é tipo Não. um desejo que ela tem. Sim. E, por exemplo, eu atendo pessoas de todos os tipos de profissões. Todos que você imaginar. Então, por exemplo, nessa viagem que eu fiz pro Rio, eu também abri agenda para lá, de fotografia, né? De ensaios fotográficos. Então, tinha uma psicóloga que ela queria fazer algumas fotos, umas fotos leves da natureza que representasse o trabalho dela. Aí eu fiz. Então, já atendi advogada, cartomante, sabe? Eu vi que tu fez um de Umbanda que foi Sim. numa cachoeira, eu acho. As meninas, elas estão com uma peça, né, de pombagira. E daí elas queriam que eu fizesse ensaio também das pombagiras na cachoeira. Então, assim, eu atendo todos os tipos de pessoas que você Eu vi imagina. uma que era na água também, mas aquela acho que não foi agora, né? Ou se bem que lá no Rio deve estar calor aqui, né? Qual? E uma que tu fez com uma menina, eu não sei se era uma ou duas meninas, na água, se eu não me engano. Ruivas? Isso. Que elas estavam tremendo de frio. Isso, Foi no Rio. Foi no Rio. É. E tava frio lá. Tava. Nesse dia tava friozinho. Nada comparado aqui, porque o frio de lá é 17 graus, né? Aqui dá pra andar de bermuda aqui com 17 graus. Frio lá é assim, elas já estavam tremendo de frio. Nossa, ali foi uma ideia tua ou delas? Aquilo ali foi ideia minha. E ficou muito legal. Ficou. Na verdade, elas Pô, são... e ruiva já é a tua especialidade, né? Sim, desde o início. Sim. Nossa. E tu não é ruiva. Já fui. Já Na foi. época eu era. Mas Tinha estraga que ser, muito né? o cabelo, eu desisti. Mas na época eu já fui. Tinha que ser, né? Tá, vou te fazer uma pergunta aqui. Bom, essa aqui eu te fiz, né? Como que tu entrou no mundo. De onde que surgem as tuas ideias, assim? Porque o Júnior me falou que chegou lá no teu apartamento, teu estúdio lá, e ficou deslumbrado, porque tu tinha tudo lá pra fazer as ideias. Mas de onde é que vêm as ideias, assim? Tu ainda segue com inspiração em pinturas e tudo? Sim. E eu percebi que isso me ajudou muito também a tentar me diferenciar um pouco dos outros fotógrafos. Porque enquanto os fotógrafos, né? Isso foi uma estratégia que eu desenvolvi. Enquanto os fotógrafos, eles começam a seguir outros fotógrafos e se inspirar, não que eu não me inspire em outros fotógrafos, Sim. me inspiro também. Só que eu comecei a buscar muita inspiração em pinturas. Então, ideias de cenários, ideias de poses, sabe? A maioria são de pinturas, até hoje. E eu acredito que isso faz a diferença também, tá? Que acaba se destacando... não é nem questão de se destacar, se diferenciando um pouco, tá? Porque se você ver, por exemplo, né? Vou dar um exemplo atual. Barbie. Sim. Tá todo mundo fazendo foto. Sim, hoje aqui o cinema aqui do prédio tava com fila nos 2 andares. Sim. Não que isso seja ruim, não é isso. É uma forma de marketing, então todo mundo pega aquela onda ali, né? E vai fazendo igual. Uso. Eu não uso também. Eu não uso porque eu gosto que o meu trabalho seja atemporal. Exatamente. E diferente do que todo mundo ali tá fazendo. Então eu prefiro continuar com as minhas referências de pinturas e etc. Até hoje a gente tava gravando e chegou uma pessoa que já tinha ido em outros podcasts. Aí ela disse que o meu era muito diferente, porque geralmente o pessoal bota cortina no fundo, fica uma coisa mais escura. Eu não gosto disso, né? Eu já tentei e fiz,
não curti. Não era o que eu gosto. Como eu sou videomaker, né? Aham. Eu gosto daquela coisa mais bonita, tipo, se o assunto é tu, eu gosto que o assunto seja você. Eu não gosto que esteja um monte de coisa atrás de ti, desviando a atenção da pessoa, Sim. sabe? Da coisa minha. E eu acho que tem dado certo. Aham. Mas todo mundo me criticou no início porque eu tava fazendo diferente dos outros. Sim, mas o início é sempre assim. Meu início eu também fui muito criticada. Que as pessoas achavam que era fotografia infantil demais, bobeira demais. Quem vai comprar isso, Roberta? Falavam isso pra mim. O marido da minha maquiadora, né? Até o ano passado ele falava, mas tem gente que compra esse tipo de trabalho. Nossa. É complicado, sabe? Porque nem todo mundo imagina, né? A quantidade de pessoas que parece que esperam para poder participar de algo assim. É engraçado, porque as pessoas viajam, né? Lá no Rio, quando eu tava lá no Rio ainda, viajavam de vários estados para fazer ensaio comigo. Iam lá pro Rio de Janeiro só para fazer os ensaios fotográficos, entendeu? Só que no início, muita gente não acreditou que seria possível eu fazer um trabalho, assim, de contos de fadas, né? Quem Sim. vai comprar isso? E engraçado que, no início, quando eu comecei a fotografar, eu achava que o meu público, né, seria mais infantil. Quando eu comecei a cobrar, seria mais infantil e de debutantes. E não. O maior público são mulheres de mais de 35 anos até 50, 60 anos, que querem viver essa experiência. Hoje eu chamo de experiência diferente. Sim. Na fotografia. Eu acho que isso que tu fala é interessante, não só para algo místico, mas, por exemplo, uma pessoa quer se reposicionar como corretor. Sim. Pô, tu tem uma foto com uma luz bem trabalhada ali, né? É melhor do que, tipo, uma foto que qualquer um tira com o celular hoje em dia, por exemplo. Sim. Até para fotografia de reposicionamento de imagem, que eu também trabalho, né? Eu tento dar uma qualidade diferente, né? Igual as fotos que nós fizemos do Júnior, né? Nós fizemos uns retratos para ele poder estar usando no trabalho dele em si, não só anjo, né? Sim. Nós fizemos também esses tipos de fotografias e a luz é trabalhada, o fundo é trabalhado para poder dar um destaque nele também. Por mais que tenha assim um fundo mais escuro, mais barroco, né? Amarronzado e tal, que remeta um pouco à pintura também. Que eu tento sempre estar colocando isso, né, na fotografia. Mas é um pouco diferente também de uma fotografia, por exemplo, de empresa, né? As pessoas, todo mundo assim. Sim. Né? Todo mundo assim. Enfim. Então, eu tento dar essa diferenciada também. Isso é legal. Tem esse quadro aqui, né? Porque eu queria dar essa ideia de que o podcast é alegre, animado e tudo. Aí eu contratei... Eu sei desenhar. E ele é bem bonito. Eu contratei um rapaz de Santa Catarina pra fazer. E aí eu só disse, eu quero que remeta a super-herói, né? Tô mandando a minha foto, não foge muito do meu corpo físico, tá? Se tiver que fazer gordinho, faz. Que geralmente as pessoas querem se mudar muito, né? Eu disse, não. E que seja algo alegre e o nosso podcast é à noite. Dei toda essa orientação pra ele. E ver que ele trabalhou bem a cor, laranja e roxo. Propositalmente, a paleta de cor. Não, ele até me mandou a paleta de cor antes. Eu olhei assim, não entendi nada. Porque eu sei desenhar, porque eu fazia desenho animado, mas eu sou meio que autodidata. Então parte de pintura não é comigo. Sim. Fazer só os traços, né? E eu, quis uma pessoa de fora, porque eu saberia que eu ia fazer algo muito parecido com o que eu faria. Então, eu disse, vou pegar uma pessoa de fora, que não seja do meu cotidiano, para ter uma interpretação diferente de mim. E ficou perfeito, assim. Ficou, tá muito bom. Aquela mocinha ali é quem? É minha esposa. Que legal. É que de vez em quando ela aparece aqui no podcast, dá uma ajudinha. No início ela ajudou bastante. Aí, ela tá meio que com um fantasminha, porque ela não aparece nas câmeras. Aí, legal. O Jefferson não tá ali, porque o Jefferson tá chegando faz pouco tempo. Aí. Tem que 2, 3 meses, né, Jefferson? Aí, mas um dia ele vai ter. Aí, provavelmente a gente vai alterar pro quadro dos Simpsons, né? Porque ele é muito parecido com o Sr. Burns.
Tá, voltando a falar aqui da fotografia, tu já me falou que o papel da edição não é o que faz toda a diferença, né? Hoje eu trabalho na edição, principalmente na iluminação, porque eu ainda pontuo, né, algumas coisas e as cores. Às vezes coloco umas fumacinhas, algumas coisas do tipo, mas montagem em específico é bem difícil. Tá, tu tem esse teu estilo, que é bem diferente da maioria dos fotógrafos, né? Só que tu fez uma mentoria com o Everton Rosa, Fiz. que é totalmente diferente do teu estilo. Sim, porque eu precisava aprender a vender. Ah, e ele é muito bom nisso. Sim. Eu ainda digo, não desmerecendo ele, eu digo que ele é melhor como vendedor do que como fotógrafo. Muita gente fala isso. Não desmerecendo, porque o cara entende, o cara começou, se fez com fotografia. Sim. Ele sabe vender, né? E ele trabalhou com fotografia desde criança e teve que aprender a vender e fazer um bom marketing também. Por isso que ele chegou onde ele chegou também, né? E quando eu comecei a fotografar, a maior dificuldade que eu tinha era de vendas. Eu cobrava muito barato pro meu ensaio fotográfico. E era, assim, algo que eu ficava chateada porque eu via outros fotógrafos cobrando mais. E eu ficava assim, pô, eu tenho tanto trabalho quanto eles e ainda tenho mais, porque eu tenho trabalho de figurino, de produção, não sei o que, e eu não consigo. E daí foi quando eu conheci ele, né? E aí entrei no curso dele de fotografia e marketing e vendas para fotógrafo. Foi aí que as coisas começaram a ficar diferentes para mim, entendeu? E mudou a tua visão de vendas? Mudou totalmente a minha visão. Isso foi muito bom. Isso foi em 2016. E aí, logo após o curso, eu entrei para a mentoria dele e estudei com ele até 2019. Que fez total diferença para mim também no posicionamento, né, como fotógrafa, na fotografia, no marketing e vendas. Tu vê só... tu sabe que assim, eu já assisti vários workshops, palestras. Nunca paguei pra ir. Geralmente me contratavam, aí eu acabava assistindo, sim, né? Sim. E várias, assim, até de pessoas de fora que vêm pra cá. E eles sempre falam as coisas que eu já faço, sabe? Aí eu não consigo entender aonde que eu tô errando, né? De repente, tu ter algo mais personalizado como tu fez... Sim, é o que funcione melhor, né? Sim, com certeza. Ter uma palestra, um workshop, é algo muito porque abrangente. ele praticamente me pegava na mão e, você tem que mexer nisso, nisso e nisso, por causa disso, disso e disso. E o grande problema, pode até parecer clichê, mas é a crença que nós temos. Que a gente não vale aquilo que a gente quer cobrar. Entendeu? Eu não acreditava que era possível de cobrar de R$100. Eu cheguei a cobrar R$100 por um ensaio. Com toda a produção, com todo o figurino, entregava todas as fotos, era assim. E eu cobrava muito barato. E eu não acreditava que eu poderia cobrar, por exemplo, 10 vezes mais naquilo ali. Então, foi um trabalho assim meio que de coach, né? Que é bem falado e mal falado ao mesmo tempo. Né? Mas que comigo deu certo. Me ajudou bastante. Então, se eu aprendi a vender, né, a me vender mais e acreditar, foi por conta dessa mentoria que eu fiz com ele, que terminou em 2019. Aí ele seguiu, né, outro caminho, tá trabalhando... Não, acho que nem fotografa mais hoje, assim... Eu não faz mais nada casamento, ele tá trabalhando... eu acho que é com a mesma coisa que trabalhava com fotógrafo, só que com outros empresários. Eu vi que a última coisa que eu acompanhei dele é que ele tava fotografando com Sony. Aí... nossa, já tem tempo isso. Foi a única coisa que eu vi. Nem sei o que ele tá usando agora. Sim. E você falou algo interessante, que ele vende melhor do que fotografa, né? E isso faz a diferença. É isso que vai fazer você... Nem sempre é o trabalho que você faz, é o que... É o marketing. Como tu falou comigo, já aconteceu também. De eu ver e digo, nossa, aquele cara fazendo aquele vídeo tá cobrando o dobro do que eu cobro. Sim. É que nem, tipo, agora que tá meio que na modinha aqui em Pelotas, não sei se tu já percebeu, tu não deve acompanhar muito assim na correria, mas às vezes as pessoas, quem faz isso vai ficar de cara comigo, até são conhecidos mesmo. Tipo, de desfocar a pessoa e focar o fundo e postar aquilo. Eu acho, tipo, cara, parece que tu errou o foco. Mas tu tá fotografando uma pessoa, a não ser que tu seja um fotógrafo de paisagem, a pessoa passou na hora ali. Sim, isso não acompanhei, mas não tem... Mas faz. Aí diz que é artístico.
Artístico. Acho que o cara errou o foco. Desculpa. Eu acho Aí viralizou. eu acho que começou assim. O cara queria postar essa foto, eu só tenho essa pra mandar pra ele. Vou dizer que é artístico. Quando vem o parque aqui mesmo, o pessoal desfocava as pessoas na frente e focava lá o fundo, sabe? Não faz sentido. Era a emoção. Sempre ou é o artístico, ou é a emoção que ele quis passar naquele momento. É sempre uma historinha assim. Eu acho que isso tem que explicar a história, teu desenho não tá bem feito. Sim. Verdade. Tá. Te perguntei aqui. Qual é o público que mais te procura? Então, hoje o público que mais me procura são mulheres de 30, 35 anos até uns 50. São mulheres que eu percebo, assim, bem maduras, que a maioria já sabe, né, tem bem definido o que elas querem também passar na fotografia. Algumas são para comemorar aniversários de 40, 50, 60 anos também. Legal. E é um público, assim, bem feminino. Alguns homens já procuraram também, mas a maior parte do público é um público feminino dentro dessa idade, sabe? É um público que eu posso dizer que é, assim, um público bem resolvido, sabe? Umas mulheres, assim, bem maduras, que têm um trabalho, né? A maioria tem um trabalho legal também. Então, esse é o tipo de público que me procura hoje. Massa. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que não estava no nosso roteiro, mas eu vou te dar um tempo para pensar, porque eu vou te perguntar e tu vai responder depois do intervalo. Tá bom. Vou te perguntar qual foi o maior perrengue que tu passou. Qual foi a maior dificuldade? O que aconteceu aí na tua carreira, tá? Tá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Roberta vai responder. A gente vai fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e a gente já volta. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles! Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. A sua internet lenta acabou! Chegou a ClickNet! Com atendimento diferenciado e humanizado e com a velocidade que você merece! Garantimos você sempre conectado! Entre em contato conosco pelo telefone 991-658-457. Esperamos por você! ClickNet, venha pra cá, você também! Júnior Costa, cabelo, maquiagem, fique mais linda com atendimento VIP voltado pra você. Rua Andrade Neves, 1156, Pelotas, RS. Júnior Costa, venha pra cá, você também! A Costa Gás e Água. Trabalhamos com gás Liquigás nos tamanhos P2, P8 e P13. Nossos telefones são 3227-0023 ou 98432-1609. 2 WhatsApps para melhor atender você. Trabalhamos com água mineral 20 litros.
E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta conversando hoje sobre... É quase uma pintura digital, né? Só que com a câmera fotográfica. Obrigada. Bom, fotografia é isso, né? Pintar com luz, né? Exatamente. Desenhar com luz. E é o que tu faz. Então, Roberta, antes do intervalo, eu te perguntei qual foi o maior perrengue que tu passou, né? A gente já tava me falando aqui que tem mais de um aí. Tem vários. Tem 2 especiais. Tu sabe que eu tenho um que eu acho que eu tenho até vídeo. Tem até vídeo. Se não tá no meu Insta, tá no meu canal do YouTube. Que o fotógrafo passou o perrengue e eu tava filmando na hora. Eu saí correndo filmando. Que foi um ataque de quero-quero. Ah, quero, são terríveis. A fotógrafa e a debutante tiveram que sair correndo. E eu saí correndo na frente, segurando a câmera, assim, filmando. Foi muito legal. Caramba, eu lembrei de mais um agora. Nossa. Eu tenho vários perrengues, tá? Vamos ver se dá pra contar todos. Tá. O primeiro, eu acho que foi... Eu tinha uns 2 anos fotografando. Fiz pode cortar? Pode, tá. Vai. Esqueci o nome. Pode voltar? Pode. Então, eu fiz uma festa, fiz um evento, né? Nessa época eu ainda trabalhava com eventos, que eu já trabalhei com evento, casamento, 15 anos, tudo também, né? Então, nesse dia eu fiz um acompanhamento de uma festa de aniversário de um menino e tudo bem. Fui pra casa, tinha 1 ano, 2 anos na fotografia, peguei o cartão de memória, coloquei ele em cima da cama e fui no outro quarto para poder pegar o notebook. Quando eu cheguei no outro quarto, né, com o notebook e o cartão de memória em cima da cama, ele já não estava mais em cima da cama, estava na boca da minha cachorra. Caraca! Caraca. Foi complicado. Então... Estragou o cartão? Estragou. E aí? E aí, que eu fiquei desesperada, né? Primeiro, a canceriana aqui começou a chorar pra caraca, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E daí eu entrei em contato, porque o cartão, ele meio que deu uma rachadinha num cantinho, mas não totalmente. Então, eu tentei ver se tinha como recuperar. E eu era muito ingênua, né, ainda. Então, tipo, eu não fiz um backup quando eu saí do evento. Sim. Eu não fiz nada disso, sabe? Eu só tinha o cartão. Aí entrei em contato com vários lugares para ver se conseguia recuperar e etc. E não consegui. Sorte que a pessoa era muito, muito tranquila e ela falou, não tem problema. A gente tá sempre fazendo festas, né, aqui, então deixa, tudo bem. Aí, caraca, que sorte. Sim. Muita sorte. Ali foi o início de trauma de trabalhar com eventos. Que a responsabilidade é gigantesca. Imagine se fosse um casamento. Tinha uma vez, eu passei por algo parecido. Eu não perdi material. Mas até o Jefferson estava nesse evento comigo. Tipo, pra te ver, era nós dois fazendo o vídeo do casamento no dia. E a gente não filmou um móvel que tinha na entrada, no hall de entrada do casamento. A gente não filmou aquele móvel, porque para nós parecia um móvel velho que fazia parte do salão de festa. E era no hall de entrada, não era nem dentro do salão da festa. E aquele bendito móvel era da bisavó de não sei quem e tava lá. E aí depois a mãe da noiva veio falar comigo que não tinha filmagem do móvel, babá. E aí eu dei ideia, mas de repente, então pega a foto com o fotógrafo e eu acrescento no vídeo e animo. O fotógrafo não tinha feito a foto também. Nossa Senhora! Mas a encrenca foi com o vídeo. Sim. Porque era pra ter na filmagem, né? Caramba! Aí... E foi tranquilo ou não? Não foi muito tranquilo, assim. Eu disse, não sei o que eu posso fazer. Quer que eu te devolva o dinheiro? Eu já tava por essa já, né? Caramba. Porque do jeito que ela falou, assim, parecia que eu tinha perdido, sei lá, o beijo dos noivos, sabe? Alguma coisa assim. E a noiva já tinha aprovado o vídeo, tudo. Foi a mãe que complicou mais.
Mas é uma coisa que eram pra ter nos avisado, sabe? Tem coisas assim que hoje, com isso eu aprendi, né? Ó, se tiver alguma coisa de importante no protocolo, me avisa, né? Que a gente dá um cuidado especial, né? Mas essa foi a coisa mais... Também não é muito comum, né? Nunca mais aconteceu isso comigo. De ter algum móvel... Só uma pérola só pra te dar um... Pô, e foi no início. Eu tinha, acho que 1 ano de empresa. Nossa. Eu não sabia como lidar com a situação. Hoje em dia, eu diria... Ó, ninguém me avisou que era pra filmar esse móvel, né? A gente tava lá pra filmar o casamento, não móveis. Sim. Mas acontece. Tá aí, qual outro perrengue? Um outro perrengue que eu tive também foi quando nós fomos fazer um ensaio fotográfico em Cachoeiras de Macacu, que é um lugar muito bonito, fora da cidade do Rio, né? Dentro do estado, mas fora da cidade. Então, era um parque que, andando um pouquinho, ele já perdia o sinal, você ficava incomunicável e etc. E nesse dia nós fizemos o editorial de noiva. Peguei o vestido de uma estilista, uma das mais famosas lá do Rio de Janeiro, que ela me emprestou para poder fazer, né, o ensaio fotográfico. Chegando lá, começou uma chuva muito grande e começou a molhar muito o vestido. Mas o problema não foi esse. O problema foi que o carro simplesmente não ligou enquanto nós estávamos bem lá em cima. Tava eu e toda a equipe, assim, né? A maquiadora, a modelo. Não tava. Mas não tinha como tirar o carro dali. Caraca. Porque não tinha sinal para ligar. E como tava chovendo, e o lugar não tinha luz também, e já estava escurecendo, e a gente ficou com o carro ligado e tal, que não sei o que, tava ficando frio, enfim, um monte de tudo ao mesmo tempo. O único briga era o carro. Aí, e o carro desligou, ele não tava, eu acho que foi elétrica, né? Sei lá o que aconteceu. E a gente ficou assim, deu 9, 10 horas e a gente ainda tava lá no lugar. Caraca. O parque já tava, não lembro se já tinha fechado e tal, aí a pessoa que tava com a gente teve que andar muito pra tentar pedir ajuda na estrada, pra conseguir o reboque pra ir lá puxar o carro. E conseguiu? Conseguimos, né? A gente chegou em casa de madrugada, mas... trabalhar no meio do mato tem dessas coisas. A gente começa a pensar, começa a vir várias, né? Sim. Uma vez eu tava filmando, na época era um drone, um Spark. Se faz uns 4, 5 anos atrás. E eu tava filmando pra fora também, assim, né? E subiu o drone. E não sei, acho que naquela região tava tendo alguma interferência magnética e de repente eu perdi o controle do drone e o drone foi indo embora. Isso foi. Nossa. Isso foi. Ele foi embora? Se foi. E aí a fotógrafa tava lá e aí já fez o drone e eu disse, o drone foi embora. Cara, eu já passei por quase parecido. O drone do menino, ele ficou dando rasante na gente. Na verdade, ele não conseguiu controlar. Não tava funcionando mais nada. E ele ficou assim, na nossa cabeça. Até que bateu na parede e acabou. Aí eu desisti do drone, né? Aí ele diz, eu já tinha se pagado mesmo, mas quase chorando, né? E aí deu uns 10 minutos. A gente já tava retomando, né, o ensaio de novo e o drone voltou sozinho. Nossa, que bom! Então... Voltou. Aí ele foi e voltou gravando. Aí ele gravou um monte de plantação, gravou casa, foi e voltou gravando. 10 minutos de gravação só dele perdido, assim. Caramba. Pelo menos voltou, né? Nunca, perdi nenhum drone. Já bati numa árvore uma vez, o drone caiu e não quebrou. Árvore? Tu não tinha visto? Bateu. Mas eu conheço vários colegas que deixou cair na água, que bateu em prédio e se perdeu totalmente. Sim. E tem mais uma também, que eu não sei nem se eu poderia falar. Mas eu vou contar, que é meio polêmica. Que foi com uma cliente que... ela não se reconheceu no ensaio fotográfico. Não gostou? Não gostou dela, do rosto dela nas fotos. Ela falou que não era ela ali. Só que ela só usava filtro de Instagram. Então, assim, ela estava acostumada... Eu acho isso muito complicado, porque eu já vi isso em outras ocasiões, não no meu trabalho, mas... que a pessoa, ela se acostuma tanto com filtro que quando ela vai tirar uma foto de verdade, ela não se reconhece mais. Verdade.
sabe? E teve uma época que tava na moda os filtros, né? Sim. Hoje ainda tá, né? Mas eu acho que eles estão menos pesados. Mas era horrível. Pô, eu mandava um vídeo com tratamento de cor ali perfeitinho, a pessoa lá botava um filtro, sim, ficava nada a filtro ver. em cima da foto também, né? Sim. No caso, essa moça era filtro do Instagram, né? Aquele que modifica, te maquia e faz tudo. Sim. Então, ela tava acostumada só com isso. E na fotografia real, ela não se reconheceu. E ainda brigou comigo. Caraca. Se eu sou tu, manda um espelho de presente pra ela. Foi bem complicado. Mas aí não quis as fotos? Porque eu já não vi... quis as fotos nem o dinheiro de volta. Tá bom. Tu sabe que eu já vi fotógrafos que teve esse mesmo problema? Que o cliente reclamou de não gostar das fotos, achou feio, e postar as fotos. Aí é estranho, né? Sim, se não gostou... Teve até o dinheiro de volta, mas... Aí é complicado, né? Postou as fotos. Mas, né? Às vezes acontece algumas coisas assim. Sim. Te perguntar quais foram os maiores desafios que tu enfrentou na tua carreira? Eu acho que assim... Conseguir informação foi difícil? Foi. Fazer determinadas escolhas também. Porque como eu já estava com, por exemplo, a minha formação acadêmica, né? Praticamente... Eu estava com a minha carreira acadêmica toda encaminhada. Eu ia fazer mestrado. Eu consegui entrar num dos maiores laboratórios de ecologia do Brasil, que era lá na UERJ, com uma das maiores ecólogas, assim, tudo muito exagerado, sabe? Sonho de muita gente. Sim, era muito difícil entrar naquele laboratório. E eu consegui, bati o pé e falei, eu vou entrar, e entrei. Mas depois que já estava lá dentro, eu vi que não era aquilo. Eu ia acabar entrando pra virar professora, né? Coisa que eu tava sempre fugindo, né? Sim. Então, isso sempre foi... Não que eu não goste de dar aula, porque eu gosto de dar workshop, mas é totalmente diferente, né? Então, fazer essa escolha, por exemplo, foi difícil, porque quando eu decidi, eu não vou mais dar aula, que foi em 2017, foi o último ano que eu tava dando aula para 18 turmas. Era uma parada bem pesada, sabe? Então, ali, quando eu decidi que ia ficar só na fotografia, e não era qualquer fotografia, era fotografia fine art. Que ninguém tava fazendo. Eu bati o pé, aí foi quando a minha família toda foi contra. Você tá ficando maluca. Você perdeu todos esses anos de faculdade, olha onde você tá. Tu já era casada na época? Não, naquela época não. Então, tipo, todo mundo, sabe? Minha mãe, não sei o quê, enfim. Os amigos, sabe? Muitas pessoas viraram totalmente as costas, assim. Parece que eu tava fazendo a pior coisa da minha vida. Mas tu sabe que parece que é meio padrão. Todo grande gênio revolucionário, ele é chamado de louco antes de fazer sucesso. É verdade, né? Aconteceu com todos isso, né? Nossa, foi muito complicado. Então, assim, eu não tava na melhor época da minha carreira, entendeu? Então... Foi tipo kamikaze, sabe? Sim. E fui. Apostou e deu certo. Vamos ver como é que vai ser. Sim. Tu sabe que quando eu pintei meu cabelo de azul, antes de pintar, eu conversei com alguns colegas e algumas pessoas. Todo mundo diz, não faz isso, tu vai perder cliente, vai ser horrível pra tua carreira, blá, blá, blá. Aí mesmo assim eu pintei, porque eu tinha uma ideia de que isso iria me ajudar a me diferenciar. Esqueci o meu nome, o cara que faz vídeo do cabelo azul. E eu me lembro que foi bem isso, sabe? Todo mundo foi contra. E aí, hoje em dia, eu não posso mais deixar de pintar o cabelo de azul. Meus clientes todos me veem como o cara do cabelo azul, tá? Marca registrada. E sabe que o primeiro evento que eu fiz com cabelo azul, que era até pior, era todo cabelo azul, foi na colônia. E eu cheguei na igreja e o padre olhou pra mim, né? E eu já tava com medo. Só pode o padre reclamar, né? Porque tá todo mundo dizendo que ninguém ia gostar. E por incrível que pareça, eu fiquei impressionado, porque o padre chegou e disse, foi por causa do Grêmio? Sabe? Aí eu já fiquei mais tranquilo e depois com o passar do tempo, né?
Aí as pessoas perceberam que foi uma boa ideia e tudo. Hoje, se eu fizer uma pesquisa e perguntar se eu devo tirar o cabelo azul, as mesmas pessoas que disseram que não era pra me pintar vão dizer que não é pra mim tirar. Né? Sim, é igual já falaram pra mim, graças a Deus que você saiu da biologia, já falaram isso depois. Os próprios colegas que trabalhavam, né, comigo, um falou isso. Às vezes a gente tem que acreditar mais em nós. Sim. Como tu mesmo falou, na hora de mudar ali os preços, a gente não confia na gente e perde oportunidades. Sim. Eu acho que essa é a maior objeção que a gente encontra. Em qualquer área da nossa vida, é esse acreditar que as coisas podem acontecer. Entendeu? Sim. Eu acho que isso é o maior desafio que a gente tem. Eu acho que a gente, sendo novo, né? A gente tem que arriscar nas ideias. Porque se não dá certo, a gente pode recomeçar com outra ideia. Exatamente. Né? Então, porque tudo é experiência. E você vai pegar aquela experiência ali e vai jogando para as próximas. Sim. Até que uma hora dá certo. Teve um mestre de karatê aqui que ele contou uma história, uma parábola para mim, né? Ele disse que um cara de 50 anos, né? Chegou pro mestre de karatê e perguntou: mestre, tô muito velho para começar a treinar karatê. Aí o mestre falou: quantos anos tu pretende viver? Ele disse: eu quero viver até os 80. Aí o mestre falou: então tu tem 30 anos para praticar karatê. Olha só. É isso, enquanto a gente tá aqui, né? É verdade. Não vou arriscar agora, tô velho para arriscar, mas quantos anos tu quer viver? Será que tu é velho, então tu quer viver pouco? Né? É verdade. Legal essa colocação, né? Vou te fazer uma pergunta, então agora eu te perguntei dos desafios, quero te perguntar das recompensas, né? O que te motiva a continuar aí na tua carreira? Eu acho que, assim, uma grande recompensa que eu tenho é porque é como se eu conseguisse hoje realizar sonhos das clientes. E igual uma me falou, né? Eu nunca imaginei que eu poderia vivenciar algo assim que parece que eu tô num filme. Nossa. Sabe? E hoje eu tô aqui vivenciando isso. Porque ela entrou tanto naquela realidade ali, daquele cenário, da fantasia, que ela gosta, né? Pessoal que gosta muito, por exemplo, Senhor dos Anéis, Alice no País das Maravilhas, sabe? Essas coisas assim bem lúdicas. Então, é um público muito grande meu. Então, é como se na fotografia a gente conseguisse tá colocando a pessoa dentro daquele universo ali, que aqui fora não existe. Sim. Né? E então a gente coloca a pessoa ali dentro daquele universo, registra e ela vai guardar. Então, eu acho que isso é muito grandioso para mim, poder estar proporcionando isso para as pessoas. Fora que o meu trabalho hoje, por exemplo, ele me proporciona várias viagens. Eu vivo viajando, eu gosto muito de viajar. Então, a minha agenda fotográfica hoje é, por exemplo, viajando para vários lugares, né? Teve uma cliente que me levou também para a Europa para poder fazer ensaios fotográficos lá. Essa história foi bem legal porque foi assim, ela já tinha feito 3 ensaios fotográficos comigo e ela falou, agora a gente tem que pensar no próximo. E aí eu fui e falei, tá, e aí, o que a gente vai fazer? Ela, eu não sei, tá, que não sei o que. Eu falei, e se fizéssemos num castelo de verdade lá na Europa? Ela, né, vamos fazer? Caraca. Vamos. E daqui a pouco, assim, passou uns 2 meses, ela, tô vendo as passagens, tá? Eu, tá, e fui, tudo pago. Que legal. Sim, então... Baita experiência. Sim, uma baita experiência. Até hoje, isso foi em 2019. Tu já conhecia? Não. Imagina. Não, conhecia. Nós fomos pra Irlanda e pra Escócia. Nossa. Assim, coisa de outro mundo. Ela até hoje, já tem 4 ou 3 anos, e ela até hoje, ela posta, ela fala. Assim, ficou registrado na vida inteira dela. Uma experiência. Uma experiência. E uma boa recordação, né? Sim. Assim, é como se nós tivéssemos ido pros contos de fadas de verdade, né? Sim. Que é a terra da Irlanda, na Escócia, com castelo de verdade, com neve, com animais, sabe? Foi uma experiência muito grande. Então, hoje, o meu trabalho, ele me proporciona isso tudo. Se eu tô morando hoje aqui em Pelotas, também é porque ele me proporciona, tá? Em qualquer lugar que eu quiser, hoje em dia. Entendeu? Nossa. Tu sabe que isso que tu faz, né? Que tu diz, por trás dos bastidores não é tão
complexo como as pessoas pensam, né? Tem um cara, que eu me esqueci, eu não tenho certeza se ele é brasileiro e mora nos Estados Unidos, sei que é americano lá, a página dele, que ele usa técnicas de fine art, só que pro vídeo. Então, tipo, ele faz geralmente ele reproduz animes, filmes, essas coisas assim. Ele demora muito, né? Diz que tem, às vezes, para fazer 1 minuto, ele leva 6 meses. Mas ele faz isso. Tipo, ele enrola um pano numa pessoa e aí depois, com mudança de luz, cor, até fazendo um pouco de Photoshop também, ele cria todo um cenário e fica muito fiel. E aí teve um trabalho que ele fez para reproduzir, que teve um grande estúdio que gastou milhões para fazer um filme lá adaptado de um desenho. E ele sozinho, em casa, usando essa técnica aí, ele fez muito melhor. Nossa. Muito melhor mesmo, sabe? E, claro, agora ele tá totalmente estourado, tá fazendo bastante a arte final aí para alguns estúdios. Mas, tipo, é impressionante como, com pouco recurso, Sim. ele conseguiu fazer mais do que quem tem milhões para investir, sabe? Sim. Às vezes, E isso o olhar, que é legal. né? Porque, por exemplo, no início, quando eu tinha uma câmerazinha bem ralé, né? Bem humildezinha, eu tinha que conseguir fazer muito com pouco. E eu acho que essa é a grande sacada para quem quer aprender mesmo. Porque você não tem nada ali. Então você vai ter que aprender a fazer muito com o pouco que você tem. Entendeu? Às vezes, muitos fotógrafos, eles acham que precisam ter um super equipamento, né? Muitas lentes e etc. E quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para fazer nada disso. Então, eu tinha que me conformar e tentar fazer o meu melhor com aquele pouquinho ali que eu tinha, né? Era uma câmera, né? Aquela super zoom. Sim, entendeu? Bem amador. Sim, depois foi uma lente 18-55 e assim foi seguindo, entendeu? Que não é uma lente boa não. também. Até eu conseguir comprar a minha 50 demorou um pouco. Tu sabe que a minha lente favorita hoje em dia é a 50mm. E é uma lente que eu tenho no meu kit e ninguém me pede emprestado. Porque todo mundo tem dificuldade pra trabalhar. Sim. Só que, tipo, é o que eu tinha, era a melhor lente que eu tinha na época. Então eu me acostumei tanto com ela que hoje vou fazer um casamento, faço uma cerimônia inteira só com a 50. Sim, ela é bem flexível, né? Então eu gosto bastante dela. E hoje em dia eu uso Sony, né? Então eu uso uma full frame. Então eu consigo trabalhar com ela em full e consigo cropar apertando um botão. Então transforma em 50, 75. Sim. E brinco com isso. E gosto do 1.8 porque fica muito diferente da realidade. É engraçado que as pessoas que não conhecem, elas dizem pra mim assim, eu adorei esse vídeo que tu fez porque ficou com esse aspecto 3D. 3D. Não é o destaque, né? Uhum. Tu desfoca muito o fundo, parece que tu traz o assunto mais pra frente. E as pessoas não sabem, falam que é vídeo, né? Tô filmando uma pessoa, a não ser que eu esteja filmando um desenho animado. Tá. Vou te perguntar aqui, quais são as características mais importantes que destaca esse estilo de fotografia, assim? O que difere tanto? Eu acho que a produção, né, ela faz uma grande diferença. Porque imagine, por exemplo, o Júnior, né, na fotografia que ele tava no divã. Você chegou a ver essa? Acho que até virou capa do episódio dele. Sim. Então, imagine se não tivesse toda aquela produção. A cortina, o divã, sabe? As flores, os livros. Então, a composição do cenário... Se não seria só uma pessoa deitada. O figurino, a roupa, né? O figurino que ele tava usando, que ele chama de Paquito, se eu não me engano. Eu acho que é essa. Então, isso fez diferença. E o legal é que tu deixou bastante espaço em cima. Sim, pra poder parecer o... E aí, tipo, parece que tá vazio ali. Aí dá pra botar um monte de coisa de arte depois. Sim, dá. Dá sim.
Então... E eu não teria esse olhar, eu centralizaria ele. Aham. Não teria esse olhar de deixar tanto espaço em cima sobrando. Então, isso são referências das pinturas. Legal. Que eles tinham essas cortinas, né? Sim, Gigantes sim. e tal. E era o divã embaixo, a pessoa deitada ali. Bem à vontade. Tu não Era quer assim. só mostrar a pessoa, tu quer mostrar que a pessoa tá naquela situação. Sim, exatamente. As melhores fotos, né, os ensaios que eu faço, geralmente as pessoas estão em situações, assim, totalmente aleatórias, não são fotos posadas. A do Júnior foi mais posada por questão do que a gente queria ali para aquele momento, reposicionamento dele também, por questões de profissão e etc. Mas as fotos que eu faço com as mulheres, por exemplo, elas são bem despojadas, assim... Estão lendo um livro, deitadas dormindo, algumas coisas assim. É que viraliza mais o... Tipo, que nem aquele... Eu vi um teu que eu adorei. Eu não me lembro se eu vi a foto. Acho que eu cheguei a ver a foto depois. Mas eu vi um videozinho que era de uma mulher numa árvore. E aí tu botou um pano comprido nela e parecia que ela se misturava com a árvore. Ah, sim. Essa moça, esse vídeo meio que viralizou. Toda hora tem alguém ali falando nele também, né? Ela trabalha com extensão de dread. Isso aí. Isso aí. E ela queria parecer uma dríade saindo das árvores. Nossa, que pra desafio. poder representar o trabalho dela, né? Por conta do dread e tal. Sim. Como se fossem raízes também. Então, ela queria isso, né? Pra você ver como cada uma quer algo bem específico. Sim. Sabe que se eu fosse fazer um ensaio contigo, eu não teria a mínima ideia do que... Ia ter que... Eu não teria a mínima ideia que eu gostaria. Ó, eu quero fazer uma foto contigo bem legal, que nem a do Júnior, mas não quero que seja igual a do Júnior. A não ser o que eu quero. Pode colocar como um romano, com os tecidinhos. Pô. tu ia gostar, né? Já a pessoa... Tu ia gostar. Eu acho que você tinha que fazer de Smithers. É que ele é parecido com o Sr. Burns dos Simpsons, né? Tá. O que tu acha do mercado atual de fine art? O mercado, ele tá crescendo, né? Hoje já temos bastante pessoas que trabalham com fotografia fine art. Sabe que aqui na região eu conheço só uma que é de Porto Alegre ali, me esqueci o nome dela. Que ela trabalha com fine art também. Faz essas composições. Aham. Não, eu conheço três pessoas. Uma foi até uma aluna minha lá no Rio. Em São Paulo também conheço mais uma. Então, assim, eu tenho algumas pessoas já que estão trabalhando com fine art, sabe? Tá crescendo bastante, mas ainda é algo que alguns fotógrafos têm um preconceito também, né? Em cima, falam que é enfim. Mas é um mercado que tá crescendo. Lá na Europa é muito maior. É bem comum. E hoje em dia tu trabalha só com ensaio ou tu faz evento também? Não, só com ensaio. Eu não trabalho com evento desde 2018, acho. E tá 19. sempre com a agenda cheia, né? Sim. Sempre com a agenda. Hoje tu não se vê fazendo outra coisa. Não. Que legal. E eu gosto muito do que eu faço. Não tenho pretensões de, futuramente, né, fazer alguma outra coisa, não. Quero trabalhar sempre com isso, né? Tu estava cumprindo uma agenda em Santa Catarina e Rio, né? Aí agora tu vai ficar mais aqui em Pelotas? Ou não, eu tô morando aqui. Tá. Então eu vou ficar aqui, a gente ainda não sabe até... Acho que assim, não temos pretensões no momento de sair daqui, tá? Pode ser que um dia a gente saia, mas até agora a gente não sabemos como que será, né, futuramente. Mas eu tenho agenda para São Paulo em outubro, Brasília em setembro, Florianópolis, né, em novembro. Ano que vem a gente está armando também viagem para Europa para poder levar as clientes para lá. Também vai ser tipo uma expedição, uma excursão. Aí já vai ser algo que vai partir de ti. Sim. Daquela vez em 2019 a cliente que levou. Agora não. Eu que vou levar as clientes. A gente vai fazer tipo um grupo para poder estar fazendo os ensaios fotográficos lá. Diz que fazer uns vídeos legal. Olha só. Uou, tu tem um maridão, bota ele a gravar vídeo, hein? Sim. Se precisar de dica aí eu dou. Sim. As pessoas ficam loucas quando eu falo isso, né? Que eu ensino a fazer vídeo. Não, mas tem que ter uns vídeos. Eu tentei, quando nós fomos, eu comprei um suporte para colocar em cima da câmera e colocar o celular. Porque só foi eu e ela, né? Sim. E eu tinha que ter vídeo, mas os vídeos estão todos assim, ó.
Às vezes vira pra um lado, vira pro outro, e é assim, eu abaixando a cabeça. Mas é legal, de vez em quando faz uns vídeos mais vlog. Sim, não, agora sim, a gente já tá se organizando pra poder ele filmar, ele fotografa também. Na verdade, ele é pintor, né, também. Oh, tem um tato já. Sim, tem me ajudado bastante nessas questões. Ele é bem estudioso, até mais do que eu, sabe? Então, a história da arte, tudo relacionado a isso, ele sabe muito. E aí, agora a gente tá juntando tudo, né? Tá dando bem certo. De vez em quando eu faço do meu também, né? Eu tenho o meu do podcast aqui e tenho o perfil de videomaker. Aí lá no de videomaker, às vezes eu posto, né? Deixo uma câmera parada também, mostrando eu nos eventos. Aí eu divido a tela, em cima como ficou, embaixo como eu tava fazendo, assim. É por isso uma barata tonta, vendo um lado do outro, assim. Tu bota o quê Tu faz como? Eu pego o vídeo, né? Aí geralmente eu deixo uma GoPro de longe gravando. Ah, sim. E aí depois na edição, né? Porque o Instagram e hoje em dia o YouTube também tem os shorts, tu consegue fazer na vertical. Então eu corto. E, tipo, por exemplo, em cima eu coloco a imagem como ficou pronta e embaixo eu boto a imagem da câmera que tava filmando os movimentos que eu tava fazendo. A câmera fica em você, é isso? Não, deixa no tripé Deixa fora. no tripé, no lugar. Pensei que fosse assim, aquela... Não. Varia da situação, né? Quando é algo que eu quero mostrar mais do dia a dia, eu faço um vlog mesmo. Aí digo, pessoal, a gente tá fazendo isso aqui, blá, blá. E aí alguém vai filmando, e aí filma. A gente fez um vídeo muito legal. Ali até foi um pouco mais artístico esse vídeo, que era um clipe com uma banda de... Eu não sei se é heavy metal, posso estar falando errado, mas era de metal. E era baseado no Supernatural. Então toda a luz a gente fez pensado para ficar parecido com a série, a gente usou fumaça e tudo, e inclusive usei alguns efeitos, porque eu fiz o papel do demônio de Encruzilhada, então eu fazia meus olhos se transformando em preto, sabe? Tudo com pós-edição. Eu era muito assim. fã de Supernatural. Aí eu fiz lá, os olhinhos ficavam pretos, assim, deu um puta trabalho no after de fazer, mas ficou legal. E aí a gente gravou os bastidores, aí foi uma outra pessoa lá, aí gravava a maquiadora, que teve uma maquiagem específica pra banda, pra ficar algo mais dark, assim, puxado pros demônios e tudo. E foi bem legal que a gente fez no matador, desativado. Meu Deus. E aí tinha um rapaz lá que tava louco de medo, achando que o matador era assombrado e tudo. Mas devia ser, não? O celular... Tinha um celular em cima de uma caixa que a de gente som. não vê. Do nada o celular voou 3 metros de distância. Eles deviam estar nervosos. Sei lá o que foi. E só que tinha uma parte que tinha que fazer um ritual. E a gente usou pólvora, né? Quando a gente acendeu... o rapaz nem tá mais aqui. Fugiu, né? Mas eu não vou ficar compactuando com essas coisas que depois pegam em mim. É porque aqui a gente tá fazendo de uma forma, mas e no astral eles estão entendendo que é de verdade, hein? Mas, pra fazer de verdade, tu tem que fazer muitos passos a passos criteriosos, né? Pelo que eu não vou dizer que eu acredito disso, né? Mas pelo pouco de conhecimento que eu tenho da mitologia, antes de rituais, tu se preparava uma semana antes, dias antes, porque tu tinha que estar extremamente perfeito para aquele dia, né? Então não é algo assim. Uhum. Mas aconteceu umas coisas sinistras no dia, aconteceu. O celular voou longe, assim, sabe? Luz caiu, que não era para cair. E olha que o pessoal acreditava bastante nessas coisas também. Foi lá umas horas antes e pediu licença. Fez cruz de açúcar nas aberturas e tudo. Eu acho que era o único que não tava com medo de nada lá. E nesse dia furei os 2 pneus do carro também. Mas ficou legal o clipe. Ficou. E tu acha que isso tudo foi legal. Acaso? Não sei. Ninguém apareceu pra mim dizendo nada. E eu era justo o demônio de Encruzilhada. Meu Deus. Foi bem legal, velho. Legal que minha mãe é toda de igreja, religião, né? Imagina. Então, quando eu postei... Porque aquele corte deu me transformando em demônio, o pessoal achou tão legal que a gente fez separadinho depois um corte e postou. Aí minha família toda dizendo, vou falar pra mãe que tava fazendo isso. Mas eu acho que foi o mais artístico de vídeo, assim, que eu cheguei a fazer, assim, que ficou legal. Dos mais produzidos, assim, tudo. Mas a gente levou um dia inteiro de gravação, né? Mas foi legal. Imagino.
E foi na pandemia, né? Quando a gente tava com mais tempo de fazer essas coisas. Sim. Como que funciona a tua agenda dos ensaios fotográficos? Por exemplo, eu quero fazer um ensaio contigo. Eu te procuro hoje. Como é que funciona? Então, primeiro a gente tem que saber de onde você é. Porque hoje eu tô com a agenda em vários estados, né? Se você for daqui de Pelotas, aí eu vou tentar encaixar, né? Ver quando que você pode fazer, se é final de semana, durante a semana, e ver quando que a gente consegue. Mas eu tô com a agenda para vários estados. Então, tem agenda aberta, mas ainda sem data, para o Rio de Janeiro de novo e Curitiba. E em setembro nós estaremos em Brasília, outubro em São Paulo. Em outubro em São Paulo a gente vai estar com ensaio externo e estúdio. Que eu consegui um lugar para montar um estúdio fotográfico lá, que o pessoal pede muito foto de anjo. E no externo não dá pra gente fazer, porque não fica igual, né? Por conta do cenário. Eles querem exatamente igual do Júnior. Já teve alguém pedindo foto de demônio, diabos? Já. Eu fiz um ensaio fotográfico pra uma banda de black metal no ano passado, e eles queriam algo bem trevoso. Legal. Eu pedi licença lá, me desculpa, vou fazer umas coisas aqui e tal. Ficou algo bem com cabeça de boi. Pede, né? Não, eles me acompanham. Mas lá tinha cabeça de boi, pentagrama, Caraca. olho sangrando. Foi uma coisa bem trevosa. Uau. Mas eu faço. Legal. Sabe que eu assisti aquela série do Lúcifer e era muito legal. Ainda não assisti. Era muito legal, porque tipo, é o que eu acho que o Lúcifer faria se visse todo mundo fazendo isso, né? Uhum. Pra que tudo isso, cara? Ainda não assisti essa série. E aí, como é que tu faz? A pessoa vai ter que combinar contigo a época. Então, tipo, se tu não vai estar mês que vem aqui em Pelotas, eu consigo agendar contigo, por exemplo, para dezembro? Sim, geralmente os ensaios eles têm no mínimo 2 a 3 meses de antecedência que a gente agenda. Por conta dessa minha agenda mesmo, que eu tenho viajado muito. E quando eu vim morar aqui em Pelotas, aí que eu comecei a viajar praticamente, quase todo mês eu tô viajando. Agora tá na outra ponta do país. Aí eu tô tendo que ir bastante, né, pra lá. Então, os agendamentos, eles funcionam assim, de 2 a 3 meses, pelo menos, de antecedência. Aí a gente já reserva a data mais pra frente. A pessoa reserva a data, te dá um sinal. Sim. Pra garantir. Sim. Show. É assim que funciona. Aí a gente começa a ver, né, o processo. Antes eu converso, tento entender o que a pessoa quer, pra gente estar tentando chegar o mais próximo possível, né, do que ela quer. Tem algumas clientes que querem algumas coisas muito específicas e aí a gente vai atrás. No Rio teve uma cliente que queria um cavalo na praia do Recreio e ela queria se vestir de sereia pra sentar no cavalo e a foto tinha que ser assim. Ela perigoso. Vestida de sereia sentada em cima do cavalo na praia. Nossa. Não deu certo. Óbvio. Não deu certo. O cavalo tava com muito medo Ele não tava acostumado a ficar na praia, né? E ele viu uma pessoa de rabo de peixe? Já começou que ele não tava acostumado a ficar na praia. Então, quando via a onda, ele já ficava muito nervoso. Mas aí fizemos as fotos dela só com a roupa, o vestido, normal. Tá, e foi tu que conseguiu o cavalo? Não, ela que conseguiu. Porque eu tentei arranjar... Lá no Rio tem uma pessoa que também é bióloga, um rapaz, e ele trabalha com animais, né? Que daí são os ensaios com coruja, com cobra que nós fazemos. Que os animais são reais. Ele tentou arrumar um cavalo e a dificuldade era levar o cavalo pra praia. Que tinha que ser na praia. Mas aí ela conseguiu. Só não conseguiu com... Usar o cavalo. Conseguiu com a roupa. Com a roupa vestido. Com rabo de sereia, cauda de sereia, tá, não. Sim. O cavalo olhou, não quero peixe em cima de mim. Imagina. Não deu muito certo. Mas que perigo, porque pra ela cair do cavalo seria muito fácil. Assim, tinha gente em volta, né? Pegava ela na hora. A gente tentou colocar ela sentada, ele não deixava, de jeito nenhum. Uma vez a gente foi fazer um vídeo e tinha um cavalo que o cara disse: esse é o mais manso que a gente tem. E o cavalo começou a dar coice, levantar as patas. Era uma égua até na época, devia estar de TPM, sei lá. Não tava nos dias dela. Trabalhar com um animal é complicado, tem que ter paciência, que ele, né?
Não tá acostumado com toda aquela movimentação, com aquele lugar diferente. Tem que ter paciência. Tem um cliente que eu faço o aniversário do cachorrinho dele todo ano. E hoje já tá mais tranquilo, mas quando ele era mais novinho era muito difícil, porque não parava de jeito nenhum. Hoje ele tá um pouco mais velho, a gente já fez uns 4 aniversários. Aí ele já tá mais tranquilo, não corre tanto, olha. Mas no início era difícil. E Imagino. Não tem como tu querer que ele se posicione pra ti. Tu tem que se posicionar de acordo com o que tu conseguir ali dele. Sim. Teve uma cliente que ela queria fazer uma foto bem específica com a cobra. Que era ela deitada e a cobra passando assim por cima. Não deu pra fazer exatamente igual a foto de referência que ela quis. Porque o animal ele não ficava exatamente em cima. Ele ia pro lado, entendeu? Sim. Trabalhar com bicho é complicado. É que às vezes tem aquelas pessoas que fazem vários ensaios com cobra e aí de repente aquele ensaio foi o que ficou melhor, ela posta aquele. Sim, exatamente. Tá, eu vou te perguntar aqui quais são os teus planos para o futuro. Então, eu quero muito criar agendas para fora do Brasil, né? A gente tá com essa ideia de fazer essa excursão para a Europa em novembro do ano que vem e em abril para Machu Picchu também. Para fazer. Então a ideia inicial é que futuramente a gente, além de fazer a agenda aqui no Brasil, comece a levar os clientes para fora, porque muitas pessoas viajam por viajar, para turistar. Então a ideia também, além de turistar, ter um ensaio fotográfico bem legal. Te aconselho a fazer bastante vídeo teu trabalhando. Porque senão tu começa a divulgar só as fotos, aí ninguém sabe quem é tu. Sim. E tu é a única da tua equipe, né? O quê? Que fotografa? É. Não, o meu namorado aí tá fotografando agora também. Então bota ele aparecer também nos vídeos. Porque senão as pessoas criam muito... aquela pessoa tava fazendo aquela pessoa comigo. Sim, Mas verdade. tu tem que se divulgar mais. Sim. As pessoas querem. Senão as pessoas vão ver tuas fotos e vão pegar as tuas fotos mais como referência para outros fotógrafos fazer. E aí quando tu começa a aparecer mais, elas meio que começam a criar uma conexão contigo. Eu sou meio tímida, viu? Mas tem que aparecer. Sim. Apesar que tu tá muito bem com a tua agenda. No quê? Apesar que tu tá muito bem com a tua agenda. Aham. Mas é interessante. Sim, sim. É porque eu tenho um problema sério em aparecer mesmo. Mas hoje tu tá aqui. Sim. Eu sei que tu já participou de outro... Foi na TV, né? Foi na TV. Foi na segunda-feira na TV. Ontem eu participei de uma live também. Então, já quebrou o A gente teve aqui gravando uma astróloga que eu convidei a amiga dela e a amiga dela disse, eu tenho uma pessoa que é mais especialista. E ela era muito tímida. Ela disse que ela só via no podcast porque no mapa astral dela dizia que ela tinha que fazer essa mudança. Olha e que aí legal. ela veio aqui e mandou bem. super bem. Muito bem mesmo. Às vezes é uma coisa como tu tava falando, né? A gente pensa que a gente não fica bem nos vídeos. Quando a gente fica. Sim. E tu foi muito bem também aqui hoje. Que bom. Roberto, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Aí eu vou te pedir para dar um recado pro pessoal de casa. Aí tu pode olhar para essa câmera aqui e dar o teu recadinho. Ajeitar meu cabelo. Eu acho que, assim, tudo que eu passei na minha vida, né? Toda a minha trajetória até aqui... O que me fez perceber que foi essencial é o acreditar. Acreditar que as coisas são possíveis. E ter resiliência, ter paciência que as coisas elas não funcionam de um dia para o outro. Você erra e no outro dia você tá lá fazendo de novo. E os resultados, às vezes, eles demoram um pouco. E determinados resultados, eles não aparecem quando você quer, porque às vezes você ainda não está pronto para ele. E ele aparece, às vezes, no futuro. Então, o que eu aprendi, né, e isso é para qualquer pessoa, de qualquer nicho, é acreditar, ter paciência, ter resiliência e ter fé que as coisas dão certo. Show de bola. Isso aí. Roberta, muito obrigado por ter vindo. Foi muito bom conversar contigo. Eu que agradeço imensamente o convite. Eu tô feliz de estar aqui, iniciando meu primeiro podcast que eu participo. E eu tô muito à vontade. Você me deixou muito bem. Tô tentando perder a vergonha, né? Aparecer mais.
Eu agradeço muito pelo convite, de verdade, por ter aberto, né, essa porta pra mim. Show de bola. Olha que precisar de vídeo, conta comigo. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do C, né? Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que você gostou. Ele acaba entregando o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho aí que vocês estão curtindo. Então é isso aí. Muito obrigado e eternize o seu momento. Faça fotos. Show. Acabou.